Gravando. Estamos aqui com mais um programa Os Gralhas. Com vocês aqui. Hoje estamos dividindo o microfone. Tivemos uma pane aqui no estúdio. Estamos aqui um pouco para lá, um pouco para cá. Aqui os irmãos siameses. Compa 1 e Compa 2. Compa 1, eu sou Compa 2, é isso? Ainda vamos decidir. Mas eu acho que, na verdade, a gente vai ser muito honesto com vocês. Estou falando para a câmera, olhando para lá, mas a câmera está lá. Nós somos sabotados pelo ICE. Nós tivemos nos últimos episódios nossos aqui algumas declarações polêmicas. E aí, quando chegamos aqui nas instalações anababescas do Estúdio Tijucas, nós tínhamos uma viatura do ICE. Recebemos um aviso internacional de que não podemos citar o nome do... Não podemos mais falar o nome do Laranjão. Não pode. E subimos o elevador cantando aquela musiquinha em homenagem a eles. Ice, Ice, Baby. É do seu tempo. É o meu tempo, esse é o meu tempo. Você queria agradecer as pessoas? Quero agradecer aos nossos mais de 5 mil inscritos. Vamos chegar lá, hein? E estamos no Instagram também, Os Gralhas _podcast. A gente está crescendo, hein? Precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Vai lá, passe para os amigos e venha gralhar com a gente aqui. Um grande abraço. Estamos com um novo convidado de hoje, né? Só um pouquinho antes de a gente chegar nesse momento crucial do nosso programa. Pedir para vocês deixarem o like aí quando vocês assistirem agora, já no começo. Faz um comentáriozinho. Se não gostar, cara, manda para os inimigos. Manda para a tia do Zap. Sim, claro. Aquela velha chata lá que faz o tio do pavê. Só para encher o saco dessa galera. Fala assim, tem um rolê massa, você engana eles, trola Os Gralhas, é um programa bem tradicional, paranaense. Super. Totalmente curitibano. Terra, família e propriedade. Vai ser o nosso lema. Agora sim, meu querido, anuncia a nossa atração internacional. Eu ouvi dizer que é internacional. Estamos aqui com Lucas Cavanha. Que delícia estar aqui gralhando. Finalmente, né? Só nos encontramos trabalhando, principalmente o Emerson, né? Já temos aí uma parceria de longa data. Prazerzaço estar aqui. E eu estava vendo lá, o seu currículo é extenso. Eu vi lá que você já começou como ator, como músico, como dançarino, bailarino, folclore, guitarrista, tudo. Surfista. Olha, menino, surfista adoraria, porque eu já quase morri afogado e ia me salvar pencas. Esse rolê de surfista é um hiperfoco do Licurgo. É? Toda semana ele bota, não, o Emerson é surfista, nosso convidado é surfista. Que agora você tá no litoral, né? Todo mundo devia ser surfista. O Lírio, ele disse que era surfista, rapaz. Todo mundo pra ele é surfista. O Lírio é surfista, surfiu nas ondas do rádio, aqui na Rádio Brasil. Lírio onda Santos. Do momento. O nosso proprietário dos estúdios aqui, Estúdio Tijucas. Estamos aqui. Um prazer estar aqui com você. Fale um pouco de você, porque nós deixamos aberto aqui pra gente não bajular demais e não bajular de menos. Então fale de você. Se vocês fizerem isso, a última vez que eu fui a um podcast, a gente estava falando antes de entrar no ar, que o cara me fez uma pergunta, aliás, salve Uri Braulio, um dos grandes comunicadores aqui do Paraná. E ele fez uma pergunta, eu fiquei falando durante 1 hora. E eu fui me dar conta disso quando eu assisti o episódio. Que eu falei, porra, olha só que chateação, né? Então começa, a gente vai dar uma volta e um café. É isso aí, os gralhas! Ô gralha. Cara, é um barato poder estar aqui em Curitiba, né? Que eu só venho pra cá a trabalho hoje, né? Não moro mais aqui, passo por aqui. E é muito bacana estar aqui no estúdio. E principalmente no prédio, nesse andar, né? Que pra mim tem um significado gigantesco. Porque aqui eu trabalhei na articulação dos povos indígenas da região sul durante 6 anos, fazendo trabalhos belíssimos como comunicador, conhecendo a cultura indígena, os povos tradicionais, essa riqueza, né? A gente que estava conversando, né, dessas mudanças dos hábitos que a gente faz quando vai para o interior e lida, né, com o meio ambiente. Poder estar conectado a essa cultura é muito bacana e tá aqui, né, nesse andar, né, nessa história. Sendo o segundo entrevistado de vocês, uma puta responsa, né? Depois do Juliano Holanda, tô me sentindo aqui, né? Uma pessoa que tá usurpando esse espaço. Só celebridade. A gente tem uma tradição milenar aqui. Daqui a pouco você vai cumpri-la, porque é um ritual xamânico que nós temos aqui. Adoro. Que você vai gralhar alguém, alguma coisa. Tem uma gralhada aí. Ou uma situação e tal. Mas antes disso, enquanto você elabora quem que você vai gralhar, eu quero aproveitar que você trabalhou aqui muito tempo para você tirar uma dúvida nossa. Lá vem. Esse andar, esse prédio, é assombrado ou não? Cara, esse andar especificamente acontece muitas coisas. Porque eu chegava aqui às vezes muito cedo, chegava às 7 horas da manhã.
E não tinha horário para sair. Então eu já saí daqui do prédio 2, 3 horas da manhã, trabalhando, recebendo indígenas que vinham para cá e etc. E com vários colegas que também trabalham no prédio, né? E já escutei muitas coisas. De elevador que anda sozinho. Mas você ouviu ou você chegou a presenciar? Cara, eu já vi um vulto. Já vi um vulto de madruga, assim. Me arrepiei todo. Não vou trabalhar mais à noite aqui não, mano. É porque quem não conhece aqui, os corredores são largos, Sim. né? Compridos. Não, é tipo filme de terror, né? É super, A é. imagem daquele corredor, ele parece um hospital psiquiátrico, alguma coisa assim. É lindo de ver, É assim, lindo. bonito, né? Mas realmente a madrugada deve ser meio... Parece que o Iluminado, alguns takes foram feitos Provavelmente, hein? aqui, eu acho. Olha Não aí. duvido, não duvido. Então, os canais paranormais aí que fiquem espertos. Venham gralhar com a gente aqui. Quem sabe a gente grava um programa ali nos corredores para ver se vocês percebem alguma coisa. Cara, eu acho um barato vocês fazerem alguma coisa nesse sentido, porque a história nesse prédio de pessoas que estão, pessoas quase que centenárias que estão aqui, né? Seria um barato. A gente tem que começar a achar essas figuras, hein? Eu tenho visto umas almas penadas aqui no caminho quando eu chego. Mas eu sempre fico na dúvida. É o nosso Lírio Santos, meu Lírio Santos está com 120 anos, cara. O cara tá com 120, o cara ainda é radialista, como é que pode? Ah, bem que eu O flagrei radialista pela mais voz. antigo do Brasil. Que maravilha. Então vocês estão bem servidos, porque esse pessoal de rádio que tá ali na técnica, eu sou apaixonado por rádio. E então, essa etnia indígena, qual era? O Caigangue mesmo? daqui, o meu coordenador direto era o Cretan Caigangue, que ele é filho, né, de uma grande liderança que, enfim, tem a sua história aí, o Ângelo Cretan, né, uma das lideranças que a gente teve no Brasil, que assim como várias outras foram assassinadas de uma forma muito abrupta, e sempre com alguma história por trás para não evidenciar de fato o que se acontecia, como acontece até hoje, infelizmente, Sim. no país. Então a gente trabalhava com etnias do Brasil inteiro, porque a articulação dos povos indígenas da região sul era um braço da PIB até hoje, né, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil. Hoje a gente tem a ministra, né, Sônia Guajajara, Sim. que foi uma grande liderança, é uma grande liderança, e na época que eu trabalhava com eles, que foi ali em 2012 que eu entrei, fiquei 6 anos praticamente ali na Arpim Sul. Cheguei a trabalhar com a Sônia em vários momentos. A Sônia é uma pessoa maravilhosa, sou apaixonado pela Sônia. Ela é uma pessoa divertidíssima e, enfim, aí representando, né, hoje em dia, né, um papel super importante, né, quanto ministra. E hoje, dia 20 de janeiro, é o dia da consciência indígena hoje. Ah, é? Olha só, não sabia dessa data. Marcado para isso. Eu trabalhei com os indígenas lá em Minas Gerais, os Krenak, né? Fiz um trabalho de oficina de identidade, oficina de teatro com eles, foi maravilhoso. Eu, inclusive, tenho um nome indígena que é Poitiá. Fui batizado pela Djanira Krenak, meu nome é Poitiá, significa aquele que andou com os antigos. Eu tenho também, só que o meu agora eu estou mais no litoral do que aqui. Uma vida mais reclusa, uma década sabática que eu resolvi me dar. E eu também já ganhei um apelido lá. Eu não sei. Velho do Rio. Não, Robalo Rebelde. Tudo a ver. Artístico esse nome, Robalo Rebelde. Aí, ó. Na RR, olha que maravilha. Pô, quanto surfista você já tem seu nome artístico, não, agora é teu nome de guerra. Agora tô com várias alcunhas aí pelo litoral do estado do Paraná. Eu tenho outro nome também que é dos Guaranis, que eu trabalhei uma vez lá fui fazer um trabalho, uma reportagem lá, que eles sofreram um atentado lá em Niterói, lá, que tinham queimado uma aldeia deles. Era uma aldeia lindíssima que tinha lá, eles acabaram tirando. Acho que era a aldeia Maracanã, não era? Não era Maracanã, foi lá em Niterói, era Emboité, a Casa da Semente, uma coisa assim que sofreu um atentado, provavelmente da indústria imobiliária, queimaram as ocas, daí fizemos a organização com os artistas, a Letícia Batella foi, tudo, a gente teve uma galera que foi, eu lembro que o Osmar Prado foi, e fizemos uma denúncia internacional, né? E daí fui batizado também lá, o meu nome lá era Verapapá. Eu sou Verapapá e Poitiá. No Guarani diz que o Verapapá significa a voz de trovão. E no Poitiá, aquele que anda com os antigos. Então combinou, né? Inclusive eu sou padrinho de uma criança indígena, que é o Djombre Krenak. Grande abraço, Itamar, meu compadre, um grande abraço, Djombre. E daí, me conte mais a sua carreira, que você já foi músico. Você é músico, é ator, né? Cara, eu comecei muito cedo, porque meus pais trabalhavam pencas, né? Eu acho que para eles se livrarem de mim, não ter essa obrigatoriedade de ficar ali, eles foram me colocando, né? Eu comecei na música,
fui tecladista, tive uma experiência gigante de 1 ano, dos 7 aos 8. Mas ele tem um tipão de tecladista também. Eu tenho os dedos e tal. É aqueles que tocam na calçada em Curitiba, sabe que não tem? Fica tocando com aquelas flautas andinas, também podia ser. Cara, falando dessa coisa, a gente trabalhar no Tijucas, né? Porra, velho, a gente que trabalha aqui sofre, já trabalhou, quem trabalha sofre pacas, né? Porque a galera fica tocando. E a gente que trabalha com música, né, cara, eu tenho desespero com instrumento desafinado, pessoas desafinadas, era uma tortura, porque a janela do prédio era praticamente essa aqui do hotel, que tem aqui embaixo, que eu não lembro qual é que é. Porra, e ecoa pra um cacete aquilo, velho. Nossa, é uma tristeza. Não tem pra fugir, né? Não tem, bicho, não tem. Você tá fadado a lidar com aquilo diariamente. Tinha que gritar na janela, afina o instrumento! Eu fiz isso com muito amor, com muito carinho para esse cidadão. Eu acho que ele toca até hoje aqui, se eu não estiver errado. E você como ator, como é que você foi isso? Cara, barato, né? Porque teatro é uma das coisas que eu sinto falta hoje em dia para você dar vida a outras possibilidades sentimentais, né? Para você pôr para fora. Eu sinto um pouco de falta. Eu entrei na Escola Municipal de Teatro quando eu tinha 11 anos de idade. Meu pai tinha acabado de falecer. E uma história muito legal, eu tava no busão com a minha velha, ela lendo jornal no ônibus, isso ali, finalzinho dos anos 90, e ela falou, abriu escola de teatro, vaga, você não tá afim de fazer? E eu sempre fui tímido, sou tímido até hoje, mas eu sou cara de pau, então rola um equilíbrio. E falei, bora fazer, tinha 11 anos, comecei, então ali com 12 anos de idade eu já tava lendo Stanislavski, Brecht, Nelson Rodrigues. E, então foi muito interessante nesse sentido de você criar um certo amadurecimento. Sim. E a gente não tinha essa loucura de redes sociais, celular, tudo na palma da mão. Então a gente carregava livro, lia muita coisa. E os relacionamentos se davam de outras formas, né? Tanto que a gente, durante a pandemia, Silvio Ribeiro, que é o coordenador até hoje da Escola Municipal de Teatro, pela Fundação Cultural Artística de Londrina, ele fez a reunião de vários atores, de várias pessoas que passaram por lá. Então foi muito bacana porque a gente estava conversando justamente sobre isso nessa live, das relações que se tinham naquele período, né? Da forma como se construíam coisas. Eu sou super feliz, né? Porque eu era adolescente, pré-adolescente, então passei por diversas situações incríveis. Eu fazia coral paralelamente ao teatro, então a gente... Isso tudo em Londrina? Tudo em Londrina, eu fiz parte do Unicanto, gravei disco com o Unicanto. Londrina tem aquele festival maravilhoso que acontece. O Festival Unicanto de Corais, que já tem aí. Tem o Filo, Festival de Teatro. Tá rolando, tem um hiatozinho. Cara, eles estão fazendo de uma maneira bem distinta, né? Por essa questão de patrocínio, lei e tal, de uma grana que muitas vezes acaba não sendo captada de uma maneira 100%, né? Então eles estão dividindo em etapas. Ano passado eu sei que eles fizeram uma etapa, daí parece que vai acontecer uma outra etapa esse ano, uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Inevitavelmente a gente tem que se moldar, né? Você é produtor, né? Você estava falando dessa relação indígena da Letícia, né? A Letícia Sabatella. A primeira vez que eu estive com a Letícia foi justamente por questões indígenas. Foi uma reunião que a gente fez aqui em Curitiba, na Casla, a Casa América Latina, uma coisa assim, que era para a gente fazer um projeto, um show beneficente para poder fazer a construção, a edificação da fundação do Raoni Matuquetire, né, do cacique Raoni. E aí participou a Letícia, vários outros colegas também. E aí a segunda vez que estive com a Letícia foi trabalhando com o Emerson, né, um show lindo da Letícia com o Juliano, que foi 2024? Foi ano retrasado. Né? Ano retrasado, show lindo. No Paiol, foi esse? Foi. Um projeto lindo, né? Eu sou tarado por esse disco que foi feito também durante a pandemia, né? Como que é o nome do disco que vocês fizeram? Poética da Terra Incrível. Poética, só o nome de si já é ótimo, é um barato. E foi fazendo assessoria de imprensa, né, nesse projeto que eu desenvolvi com vocês. Foi lindo. Como é que está o cenário cultural aqui em Curitiba, Paraná, para você? Lindo, maravilhoso, né? Pô, eu que tô lá em Ibiporã, né? Casei, né? Quando a gente casa, nada mais é importante do que você dormir com quem você ama. Então, quando eu venho pra cá, eu venho a trabalho, né? E cá estou eu hoje, né? Terça-feira, 20 dias que a gente está gravando. Eu, quanto assessor de imprensa, hoje a gente colocou no ar um trabalho lindo do Ravi Brasileiro, que é o single 6191, um projeto que ele gravou em parceria com o Carlos Careca, que é essa entidade artística lá de Santa Catarina, radicado em São Paulo.
E eles gravaram um clipe lindo dirigido pelo Oruê Brasileiro, que é irmão do Ravi, com a produção musical. Na verdade, esse projeto ele nasce ano passado, né, que eu também fiz assessoria, que foi um projeto do Ravi 7x2, que ele conseguiu reunir a Badia Sade, o Carlos Careca, Dante Ozzetti, Flaira Ferro, Bruna Caran, o Léo Bianchini e o Caíto Marcondes. Porra, nomes que edificaram a história da música popular brasileira e nomes dessa nova safra, né? Então ele conseguiu fazer essa fusão geracional que eu achei o maior barato, e fazer a assessoria desse projeto foi um puta desafio. Porque quando você já tem todos esses nomes, a gente, quanto assessores de imprensa, fala, porra, a pauta a gente nem precisa se matar para vender. É só você encaminhar por e-mail, aquele operacional básico, e fazer o follow-up. Cara, foi uma dificuldade vender essas pautas. Assim, eu falei, Ravi, bicho, eu pensei que a gente ia ter um projeto que a gente ia sair na capa da Folha, em todos os lugares, tocar música em rádio. Cara, foi um ano exaustivo, trabalhando todos os dias. A gente entregou a última música do projeto 7x2, agora em novembro, que foi com o Léo Bianchini, que ganhou Grammy, mora na Europa hoje em dia, que é do 5 a Seco, que ganhou o Grammy pelo 5 a Seco, projetaço também na música brasileira. E a gente entregou e começou a campanha do 6191, né? Então, por mais que a gente trabalhe com grandes nomes da música brasileira, independentemente disso, existe uma realidade que muitas pessoas acabam não entendendo muito, que é esse jornalismo quase que de guerrilha que a gente tem que fazer, né? Porque por mais que sejam grandes artistas, e a gente que consome sabe disso, inevitavelmente é uma música que passa pelo mainstream, mas tá ali ainda, né? Naquele lugar do independente, né? Porra, a Badia Sade é uma puta artista, mas ela não toca ali nas 10 mais da rádio XYZ. Ela toca nas 10 mais da rádio educativa, da cidade XYZ. Então é muito dificultoso hoje em dia a gente que trabalha com comunicação, assessoria de imprensa. Eu falo para todos os artistas com quem eu trabalho, quando eles me ofertam alguma coisa para vender, algum produto, seja clipe, seja música, seja o escambau que for, que é o que você quer? Onde você quer chegar? Né? Porque se você quer estar na capa do jornal X e tá tocando na rádio Y e etc., custa dinheiro. Você tem dinheiro para estar nesse lugar? Porque assim, a partir do meu trabalho, eu sei até onde que eu consigo ir. Relacionamento na imprensa hoje em dia é o que faz a coisa girar. E são 20 anos fazendo assessoria de imprensa, então eu fico muito feliz de conseguir galgar os espaços. Eu fico muito emocionado hoje em dia quando eu consigo emplacar uma música em um veículo que eu sou apaixonado. Então é muito satisfatório. Então você tem que conversar, tem que ter esse jogo limpo. Tem vários colegas que eu sei que fazem isso, que eles cobram um valor obsceno. Eu fico assim muito chateado, porque eu acho que isso empobrece demais o trabalho do artista, empobrece completamente a gente que trabalha com comunicação e trabalha com artistas independentes e também com grandes artistas, que acaba cobrando um valor e não vende e não chega naquilo que o artista de fato precisa. Falo isso de experiência de colegas, poderia dar vários exemplos, vários nomes. Aqui eu não faço isso para não ser processado. Mas já vi casos... Ainda não temos assessoria jurídica, né? Então, eu também não tenho nem dinheiro para poder pagar isso. Estamos providenciando, porque em breve a gente já prevê problemas. Mas, Lucas, eu ia te perguntar uma coisa que, assim, é muito comum, às vezes em alguns bate-papos que eu tenho, tanto com colegas de trabalho, quanto até em trabalhos de formação, que ocasionalmente eu ainda faço, que assim, antigamente, um tempo atrás, você sabia exatamente para onde mandar as coisas. Digo isso até do nosso ponto como artista, mas também o público. Você tinha um guia cultural em determinado jornal, numa rádio e tal. Com todo esse rolê de mídia social, redes sociais e tal, internet, essa coisa se pulverizou, né? Então eu vejo muita gente, eu tenho um teatro pequeno ali no Tupava, ainda sou sócio de lá e tal, teatro de bolso. Muitas vezes a galera fala assim, cara, mas como é que eu fico sabendo da programação? Eu falei, cara, o único jeito é você acompanhar o perfil do Teatro de Bolso nas redes sociais. Porque a gente perdeu essa capacidade de aglutinar as informações. Por exemplo, você veio de fora, né? Chegou aqui, está hospedado aqui no hotel. Para onde que eu vou procurar essas coisas?
Ou você vai ver no site do Guaíra, ou você vai ver no site da Fundação, mas daí são só as coisas institucionais que estão sendo abarcadas dentro desses espaços, e o restante é um Deus nos acuda, né? Como é que, para vocês hoje, como é que vocês, assessores de imprensa, lidam com essa questão dessa pulverização? A gente surta, né? A gente surta, porque todo dia tem um canal novo, e aí você acaba descobrindo, aí você entra em contato, faz aquele bom relacionamento com a pessoa. Porque é isso, né, bicho? Foi o que você falou. A gente tem diversos espaços, diversos canais. Existe, evidente, a mídia tradicional, que a gente ama, que é onde a gente sabe de fato como acessar, mas são várias maneiras hoje em dia de você consumir e várias formas de você se relacionar e várias formas de você entender o que você quer consumir, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no Laboratório de Cultura Digital em São Paulo, quando a gente estava começando ali a falar de Campus Party, todo esse relacionamento de redes sociais, quando o Twitter tinha mais de 160 caracteres, uma época que não tinha WhatsApp, que a vida era muito divertida no Twitter, que a gente tinha o Google Reader, né? Que você conseguia assinar ali os feeds das coisas que você queria, o Google te entregava. Tem algumas outras plataformas hoje em dia, serviços que fazem isso, mas não como o Google Reader, que eu morria de paixão. E aí você recebia tudo que estava acontecendo, do que você gostava. Hoje em dia, cara, vai muito de você realmente se relacionar com os perfis e os veículos de comunicação que você gosta de consumir, para você entender. Porque os veículos tradicionais, eles são informados sobre tudo que está acontecendo. Aí vai também muito do bom senso da pessoa que está ali montando essa programação para poder dialogar, né? Aqui em Curitiba, inevitavelmente, vários veículos de cultura foram se esvaecendo porque a gente não consegue se pagar. Sim. Quem trabalha em veículo cultural hoje em dia ou está em pé por questões de relacionamento, por amor próprio, porque a grana que se chega é estúpida, é muito pequena. E é uma relação em cadeia, né? Porque, quanto assessor de imprensa, quando me contratam para vender uma pauta, vender um produto, seja o que for, para que essa pauta ela exista, vários outros profissionais estão por trás. Hoje a gente está lançando esse clipe, o single do Ravi. Só na equipe de técnica são mais de 30 pessoas envolvidas. E aí, cara, você coloca isso num papel para você realizar o projeto, contratar o assessor de imprensa, contratar o produtor, alugar o estúdio, fazer a capa, fazer a foto, o maquiador, toda essa infraestrutura. Quando daí sobra o pouco que sobra para você investir, hoje em dia não dá para você investir na mídia tradicional, investir nas redes sociais, você ter uma rubrica ali no edital para você ter uma verba de fato efetiva para você conseguir pagar para que isso chegue a outras pessoas. É muito complicado, é uma matemática que não fecha. E aqui em Curitiba a gente sabe que os grandes veículos hoje em dia já não têm a área cultural. O que tem de parte cultural, quando chega alguém que quer comprar um espaço para vender alguma coisa, é a parte cultural que é limada, como sempre. Sim. Então é uma guerrilha diária, né? Por isso que eu digo que os relacionamentos que você tem hoje em dia para você conseguir divulgar alguma coisa é realmente desse relacionamento, porque a gente sabe que não tem grandes programadores, e quando tem esses programadores vai muito também do que ele quer de fato colocar, e a gente sabe que muitas músicas hoje em dia têm uma qualidade que é questionável. Existe na mídia tradicional também um certo filtro, né? Não deixar também, às vezes, o novo chegar, né? Uma coisa tipo assim, não, isso não nos interessa divulgar isso, né? Sim, completamente. O Paraná que tem um pouco dessa tradição, né? De tentar se manter dentro da caixinha sempre. Acho que a gente sente um pouco dessa resistência. Além daquele jornalismo de copia e cola, né? Que a gente tem muito isso. Olha. Você vai ver assim, você vê 5 sites diferentes de jornalismo, a mesma matéria escrita do mesmo jeito. Olha, você tocou num ponto crucial da comunicação brasileira cultural, porque, cara, eu até acho ok, sabe? Até tolero, porque, acho fundamental, porque o meu texto, quando eu escrevo um release, eu já parto desse pressuposto. Ele vai sofrer Ctrl-C, Ctrl-V por muitas pessoas. Sim. Eu não vou receber o crédito, porque é raríssimas as vezes que o assessor de imprensa recebe o crédito. Então, eu já
tem esse desafio, que é você entender que vai acontecer isso, você entender que, quanto comunicador, existe uma estrutura de CEO dentro dos veículos de comunicação, então você precisa já entregar isso para essa pessoa que vai fazer esse copia e cola, tem que ter essa logística. E eu faço um texto, cara, eu gosto de contar histórias. Antes de vender um produto, eu gosto de contar histórias. Então, eu gosto de escrever pelo menos com 1 mês de antecedência antes de vender qualquer coisa. Porque eu vou lá, escrevo, reescrevo, edito, mando para o meu cliente rabisca, volta para mim. E aí ele se conta uma história. Porque texto para mim é ritmo, texto tem que ter poesia. Sim. Texto tem que contar uma história e tem que ter um movimento dentro desse texto. Fluidez, né? Completamente, porque se você faz o jornalismo tradicional que você sabe que engessado que você precisa. E eu já trabalhei com jornalismo institucional, acho um saco. Acho fácil, porque é um saco. Sim. Você já sabe a maneira que você tem que fazer, você sabe de que forma você tem que escrever. É um modelo, você abre o texto, coloca um aspas, outro texto, aspas, fechou, entrega o serviço. Pronto. Que graça que tem isso. Sim. Então, é muito complicado lidar com as realidades dos veículos de comunicação hoje em dia, justamente por essa falta de amabilidade, eu diria, deles não darem os créditos a esse serviço de quem está ali realmente escrevendo e dedica todo esse tempo, né, para a escrita. E eu acho também, Lucas, não sei, uma percepção que eu tenho um pouco, além dessa coisa do Ctrl-C, Ctrl-V, é que cada vez você tem menos espaço para leitura desse texto. Uhum. Muitas vezes o teu material gráfico, as fotos, a produção que você faz ao redor do teu produto, ele é muito mais chamativo, porque a gente está justamente nessa coisa mais feérica, né? É muito raro. O próprio texto, a legenda que você coloca numa postagem de rede social, você pode, cara, fazer um puto de um conceito sobre aquilo, sobre determinado autor, sobre a obra, sobre o processo de criação, né? A gente meio passou isso agora recente num Corpo Preto no Chão, Uhum. né? Um puta de um texto nas postagens, mas assim, o que pega é a imagem. Totalmente. Então acho que isso também mudou muito a forma... O imediatismo da informação também, né? A forma da gente se comunicar com o público, né? Sim. Então, além de você não ter um espaço que aglutine as informações, isso vale para plásticas, vale para cinema, vale para dança, vale para música, que era como mais ou menos acontecia em séculos passados. Hoje ainda você tem muito isso, que você tem que dar um cuidado especial com o tratamento da imagem, para que naquele universo que você tem, fala, putz, eu vou ver isso daqui porque essa imagem é massa. E tipo, é só massa, entende? Né? Lá atrás a gente tinha muito essa discussão assim, vou assistir a tua peça, qual é a tua opinião? Não, é legal, né? Ou é massa, é ok, é top, sei lá, qualquer desses termos que não dizem absolutamente nada, né? E da mesma forma, o sucesso ou o fracasso de um produto cultural está muito ligado a essa opinião, cara, praticamente despretensiosa por parte do público. Completamente. Né? E eu já passei por esse tipo de experiência, de você ver uma determinada postagem, porque você não tem o texto que apoie isso, você não consegue balizar alguma coisa, e cara, quando você vai ver é outra coisa completamente diferente. Né? Porque a subjetividade aí, principalmente no teatro, em outras, nas artes cênicas, ela é muito maior do que na música. A música você ouviu, você vai no show, você sabe o que você vai ouvir, né? Vai ter uma mudança ou outra, mas cara, você conhece o repertório, você sabe o artista, Sim. você sabe as notas de cor, você canta junto. Agora no teatro especificamente, na dança acaba sendo essa coisa, cara, é um chute, né? É um tiro no escuro, assim. Você fala, cara, eu vi uma foto massa, de um detalhe, de um close. E aí você chega lá, o produto acaba sendo completamente diferente. Né? Então continua sendo, eu acho que muito mais do que a questão do que você está fazendo, é a forma como você coloca isso para as pessoas. E aí a minha pergunta vem muito nisso, fiz todo esse preâmbulo só para te perguntar isso. Obviamente da maneira mais gentil, Ixi. mas, cara, como é que a gente consegue mensurar as mentiras no nosso meio?
Ele é um meio falso por natureza. Por natureza. Mas quando chega um material qualquer para você, ai, cara, que tipo de química, de engenharia você tem que fazer, porque você sabe lá no fundo que aquilo é falso, muito. Nasceu do jeito errado, trilhou por todos os caminhos errados, mas, como estávamos falando há pouco também sobre isso, né, como somos quase semideuses, nós todos. Total. Né? Então, obviamente que aquele resultado final ele é maravilhoso, ele é estupendo. Faltam adjetivos na língua portuguesa para uma coisa que muitas vezes é só uma merda. Né? Mas no nosso ego, na nossa vaidade, a gente acha aquilo a coisa mais absurda do mundo. Então, qual é a engenharia? Como é que você lida com essas questões? O nosso trabalho como jornalista e assessor de imprensa é muito inglório, porque muitas vezes eu me vejo nesse lugar, sabe? Que a gente precisa vender uma mentira para que ela seja de fato comprada pelas pessoas. É muito triste. Mas ao mesmo tempo que me alivia é que a gente vive uma mentira diária, né? Há mais de 500 anos, né? Então, a partir do momento que a gente inconscientemente e conscientemente sabe um pouco desse jogo de cintura que a gente precisa ter, acho que conviver e viver essa arte que a gente consome diariamente nesse meio cultural que é completamente maluco, ele acaba te proporcionando momentos de autoentendimento, sabe? E vai muito também dessa forma como você consome a vida e como você se deixa estar na vida, sabe? Porque eu recebo hoje em dia, aproximadamente, cerca de 100, 150 e-mails por dia de lançamentos de música, pelo Musical Canal. Então a gente está falando de um número que é muito obsceno. E quanto assessor de imprensa, e falando sobre essa questão que eu dizia, né, que eu gosto muito de dar o tempo do texto e de fato escrever ele muito bem, porque é uma história que você está contando. E por ter essa franqueza com o meu trabalho, e respeitar todos os profissionais com quem eu trabalho e exercer realmente, dar esse destaque para eles, porque não é só o artista, tem todo um time por trás e eu respeito demais todas essas pessoas. Por ter esse tino, quando eu recebo um texto, no lead, que é a abertura do texto, eu já sei para a mentira que vai ser contada. Porque, cara, eu evito muito ouvir a música. Aliás, eu evito ler o release eu gosto de ouvir a música, ouvir primeiro, consumir o clipe e aí ler o release para entender a história que o assessor está querendo me vender. Pra entender o que chega para você também, né? Porque, porra, o cara tá ali falando sobre a tia Anastácia, aí lá no texto tá falando sobre a importância da avó Joana. Não condiz com a... Não conversa. Daí você fala, porra, quem que tá errado ali? É o artista que tá contratando um assessor que não sabe desenvolver o seu próprio trabalho, ou é o assessor que tá vendendo uma... Sabe, são muitas mentiras diárias dentro da comunicação que a gente tem que lidar. E é muito louco, né? Porque essa forma do consumo hoje em dia também diz muito sobre a forma como a gente está vivendo numa sociedade brasileira, principalmente, que consome shows e espetáculos de uma forma completamente distinta, principalmente depois da pandemia, né? O nosso setor foi o primeiro que parou, então a gente sentiu na pele. E nessa retomada, é uma loucura, né? Porque olha a quantidade de shows, a quantidade de pessoas. É um furor, né? É uma doideira. E ainda assim você vê artistas da música, né? Que é o que eu mais consumo, né? Que nas redes sociais tem pencas de seguidores. Não consegue lotar uma casa de show. Não consegue pegar um circuito Sesc. Não consegue nada. Não consegue emplacar uma música numa rádio educativa que seja. Eu escuto muito rádio. Eu escuto rádio o dia inteiro. Sim. Então, para mim, as rádios educativas, elas são fundamentais hoje em dia na importância. Infelizmente, algumas foram fechadas, né? Pois crime, né? Eu via muito. Teve Rádio um gralha. que é maravilhosa. Então, eu hoje em dia, quando eu vou vender uma pauta, eu falo para um artista, olha, a gente vai para as rádios educativas, tá? Rádio educativa, deu sim, rádios educativas. E aí você também vê um pouco dessa déficit do próprio artista de não entender o próprio mecanismo, né? Sim. E acreditar muito nas redes sociais. Eu fujo das redes sociais.
Para mim, hoje em dia, o offline ele funciona muito mais do que o online, nessa questão de você construir comunidades e estar em contato com as pessoas que consomem realmente os seus produtos, né? É um desafio. Eu já fiz show, assessoria de show, por exemplo, da Luísa Lian, que foi uma produção da Santa Produção, da nossa amiga Bina Zanetti, que eu falei, cara, nossa, vai lotar o show. Luísa, uma puta artista, ela tava no ai, como é que é o nome do disco? Oiá. Não lembro se o nome do disco é Oiá, mas o nome do show era Oiá Tempo. Show lindo, o produtor era ai, não vou lembrar o nome dele, um puta DJ. E, cara, o show tinha sido premiado, ela ganhou vários prêmios com um disco, cara. Tinha, assim, meia dúzia de pessoas e a gente fez um trabalho de assessoria foda. Ela foi dar entrevista em TV, deu entrevista em rádio, foi capa de jornal. Isso antes de 2020, né? Que era uma outra maneira também de você consumir, né? A cultura digital. Cara, não tinha ninguém assim no show. E aí tinham grandes pessoas, né? Tava Alice Ruiz, pessoas assim que a gente... Apreciadores da boa música. É, a galera que curte música botava, mas não tava um público gigantesco. Eu lembro, falando sobre isso, eu acho... A Mariana Aidar, né? Que acabou de ganhar a Grammy. Eu lembro quando a Mariana ela veio fazer o primeiro show dela aqui. Do primeiro disco dela. Não, foi do segundo disco, que era o Peixes, Pássaros, Pessoas. E ela fez um show no Sesc da Esquina. Eu não lembro quem é que estava fazendo a assessoria de imprensa dela, ou se eu cheguei a receber essa pauta. Na época eu estava na faculdade ainda, a gente tinha um programa na Rádio Tuiuti, não lembro, era uma rádio web na verdade, não tinha uma emissora analógica. Éramos eu e a Nana Ribas que nós apresentávamos. E eu falei, Nana, vamos trazer a Mariana pra cá, puta cantora de São Paulo, filha da Biedá, enfim, Mariana. Aí ela, lógico, aí entrei em contato com a assessoria dela, pessoal super queridos, aí a gente fez uma entrevista com ela na rádio, foi o único veículo de comunicação que ela foi dar uma entrevista na época. Teatro do Sesc da Esquina, lotadaço. Falei, cara, que doideira, né? Pra você ver também, uma coisa que eu falo muito em todas as entrevistas e quando eu tenho oportunidade. As pessoas que hoje em dia trabalham com jornalismo cultural em Curitiba, principalmente da música, e são especificamente de veículos segmentados da cultura, são pessoas que de fato vivenciam a cultura e sabem o que está acontecendo. Porque as pessoas que estão nesses veículos grandes, que a gente sabe muito bem, inclusive no estatal, né, que a gente tem, são pessoas que tem uma certa dificuldade de levantar... Não consome a cultura. Né? E tem preguiça realmente de pesquisar o que está acontecendo dentro do próprio cenário local, né? Eu fico assim, embasbacado, porque a quantidade de colegas artistas aqui em Curitiba que eu tenho, que lançam clipes fenomenais, discos incríveis, com produções bárbaras, que, ó, como o Ravi, né, que eu estava dizendo que reuniu toda essa galera, sim, né? Pô, a gente tem aí uma Rua da Música. Esse projeto, inclusive, do 7x2, o Ravi gravou na Rua da Música. Foi o primeiro projeto gravado lá no estúdio. Pô, e cadê essa galera circulando, sendo destaque dos festivais da cidade? Se não são os produtores como Emerson e outros colegas que a gente tem, que de fato consomem o cenário da cidade, não vão estar no headliner dos grandes festivais. E é muito triste, porque não é uma realidade que acontece só em Curitiba e no Paraná, só em vários estados. A Anastácia, que é uma grande amiga capixaba, acabou de lançar a música, mandando material, e numa campanha avassaladora sozinha. E ganhou vários prêmios também. Então é um trabalho muito cruel, assim, o que o artista tem hoje em dia, de ter que estar vendendo o peixe dele 24 horas por dia, ter que estar no celular, ter que estar fazendo vídeo, ter que aprender a editar. Então, e sendo que não era isso que ele deveria estar fazendo. Ele deveria estar ensaiando, criando. É muito triste. Eu fiquei muito tempo fora do Rio de Janeiro, fiquei no Rio de Janeiro acho que uns 26 anos, eu saí daqui em 94 para fazer a oficina da Globo, fui fazer novela, fiquei para lá muito tempo. E eu lembro quando eu saí daqui, vamos dizer assim, o cenário cultural era eu voltei depois de 26 anos, praticamente não mudou muito, assim, sabe? Uhum. As mesmas pessoas, os mesmos caciques, as mesmas pessoas que estão tendo acesso aos projetos, pouca coisa mudou, né? E acho que, na verdade, teve um decrescente, assim. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro,
quando comentava que era de Curitiba, assim, Marília Pêra, comentava assim, Curitiba, Teatro Guaíra, grandes produções, né? Se a nossa peça dá certo em Curitiba, dá no Brasil inteiro. E com o tempo foi vendo que as pessoas foram perdendo essa referência de grandes produções em Curitiba. E a gente vê que hoje em dia se produz muito pouco aqui, né? No sentido de teatro, música, dança, assim. Ela é uma capital cultural, vamos falar, mas assim, você não vê essa produção, né? No sentido de você poder exportar isso, né? Curitiba viverá até como referência, tipo assim, eu acho que o Teatro Guaíra podia ser uma referência, né? Assim como a gente tem Broadway, que as pessoas vão lá para ver o que está acontecendo na Broadway, a pessoa viaja para ver. Curitiba podia ter alguns eventos meio que específicos, não digo Natal, essas coisas assim, né? Aquela coisa, mas digo assim, eventos acontecendo a nível de música, teatro, está tendo a oficina da música, mas digo assim, que a gente possa consumir, né, com mais frequência, e o turista chegar em Curitiba e não só ir ao Jardim Botânico, ao Barigui, né, mas poder ir ao Teatro Guaíra e ver uma peça, uma produção nossa, né, que está lá em cartaz há muito tempo. Acho que seria maravilhoso isso, né? Mas é uma realidade com vários gumes isso que você está dizendo, porque Curitiba tem produções fodásticas diariamente, grandes produções inclusive. Só que existe uma tristeza que é a relação do empresário da cidade sobre esses artistas. Eu vou falar do meu métier, que é a música. Sim. Fazendo produção, inclusive trabalhando com vários artistas daqui. Quando eu comecei a trabalhar com a Janine Matias, que é uma cantora brasiliense radicada aqui em Curitiba, que inclusive em dezembro a gente fez um puta show na Sociedade de 3 de Maio com mais de 600 pessoas. E quando a gente começou em 2012... a gente foi galgando os espaços. É uma cantora preta, canta rap, então já traz todos esses elementos. A gente sabe que a gente vive numa capital fascista. Eu sou viado, era assessor de imprensa dela, era o produtor dela. Então a gente já tinha várias traves ali, né? Quando a gente começou a fazer um projeto, que foi esse projeto que culminou agora nesse show de 10 anos da trajetória dela, que foi o projeto Samba da Nega, a gente fazia as casas da cidade por um cachê insalubre, às vezes de R$300, R$350. E a gente está falando de um projeto de samba. Então a gente tem a cantora, a gente tem os instrumentistas, eu no meu caso quanto assessor que me cuidava de tudo e redes sociais. Então daí você pega essa matemática de 6 pessoas e divide esse valor. Tem os técnicos também, né? E tem os técnicos, tem o aluguel, tem os ensaios. Então, assim, não fecha. O transporte, a alimentação. E ela é uma cantora que é celíaca. Então, não pode comer qualquer tipo de alimento, senão ela falece. E hoje em dia, 10 anos depois, evidente, ela já está num outro patamar. Mas eu vejo artistas que vão fazer projetos paralelos dentro do samba que continuam recebendo 300, 400 reais, e o cara que é o responsável da casa de show, ele faturando 100 vezes mais esse valor, e continua pagando uma mixaria para esse artista. Como é que o artista se mantém? Sim. Como é que ele se recicla também, né? Quando é que ele vai estar produzindo? Como é que ele vai estar fazendo disco? Fica se matando escrevendo edital, fazendo show dia sim, dia não, tocando em boteco. Pô, tenho amigos de São Paulo que são artistas, instrumentistas, que não saem de casa por menos de R$2.000. E tem outros que tocam tão bem quanto, que tem prêmio, tem nome, que sai de casa por 200, porque senão não tem como pagar conta no final do mês. E a gente mora numa cidade que é turística, que tem vários espaços. Nenhum espaço gastronômico do centro histórico dessa cidade, por exemplo, vai estar vazio. Sim. Então como é que o dono dessa casa de show tem a pachorra de pagar crau pro dono dessa casa de show? Cara, quando você não é roubado pelo próprio dono da casa de show, quando você vai fechar ali o seu borderô, fechar caixa. Tem, nossa, casas assim tradicionais de Curitiba que eu já fiz show, que cara roubando na nossa cara, e você não pode falar nada, porque se você falar alguma coisa, porta, né? Você fecha uma porta. Tem lugares em Curitiba, que hoje em dia eu não faço mais produção, então eu posso falar assim da minha época, mas que acontece até hoje, que você chega com um contrato básico de gaveta, que é: o show vai começar a tal horário, vai fechar a tal horário, vai ter o pause de tanto tempo, volta a tal horário, fecha a tal horário, se paga o valor de 50% ou se fecha o valor de 100%.
Isso. Se você chega com esse contrato para qualquer casa, você não fecha. Você não fecha. E é uma coisa básica que eu falo para qualquer artista que trabalha comigo. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, seja o que for. Se é trabalho, faz. Faz um contrato. E você acha que o quê? Uma falha aqui do sindicato, por exemplo? Será? Porque a gente tem aí o sindicato dos bares, né? Que também muitas vezes acaba não auxiliando de uma maneira, inclusive as próprias pessoas que estão dentro do sindicato. A gente vê aí o sindicato dos artistas que também levantam suas bandeiras, fazem também pró-artista, né? Então, eu acho que, na verdade, o que falta efetivamente é um respeito básico, né? Com essa engenharia toda, né? Porque, se você tem uma quantia financeira que você pode pagar e remunerar bem o artista, você está pagando toda uma rede que está por trás dele, porque é o assessor de imprensa que vai ter dinheiro, que daí consegue pegar e investir numa propaganda, colocar na rede social, porque, o cara está vendendo o nome do seu espaço também. Cara, eu passei uma vez, não vou nem falar o nome do lugar, se bem que eu poderia que mudou o nome, que eu tinha feito uma lista de imprensa, porque você está ali vendendo o nome do espaço também, além do próprio produto. Que o cara chegou ali na hora e falou, mas o que é isso aqui? Eu falei, a lista de imprensa. Porque os colegas da imprensa divulgaram. Então, uma forma de agradecer, minimamente, é convidar ele para assistir o show. Que dentro desse nosso métier é algo completamente normal. O cara, ele rasgou a lista de imprensa na minha frente. Caramba. Eu fiquei assim, atônito, perplexo. E ali o samba precisava rolar, né? E aí um colega, que também é produtor, que hoje em dia nem mora mais aqui, ele viu essa cena, ele viu a minha cara. Eu devo ter ficado... Porque assim, eu tenho duas coisas que acontecem comigo quando fico muito nervoso. 3, na verdade. Ou eu fico ético, assim, tá, beleza, bora lá. Ou eu tenho uma crise de risada, assim, insalubre, ou eu começo a chorar pra um caralho. E eu fiquei ali, tá. Vida que segue, bora lá então, né? Porque eu falei para o pessoal que estava na caixa, se chegar alguém da imprensa, você me avisa. Sim. Porque eu coloco a pessoa para dentro, óbvio. E aí esse colega produtor foi lá e ele tinha uma certa relação assim com esse abençoado cara. Ele chegou depois pedindo até hoje eu não sei o que ele falou para ele. Mas como eu acredito que tem uma relação de santo, de religiosidade, eu acho que esbarrou um pouco nesse lugar, talvez tenha sido isso. Mas passei por essa situação, então assim, a gente que trabalha do outro lado, né, que não está ali na frente do artístico, a gente segura poucas e boas para fazer o baile rodar, é bem complicado. E a gente percebe que o público em si, ele não tem muita noção do que acontece nos bastidores, né? Eles só veem o produto final. Gostei, não gostei, foi bom, não foi bom. Mas, cara, tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma logística para aquilo acontecer. E também tem a novela, né? Que é aquela pessoa que, assim, é o show de tal pessoa. A pessoa nunca escutou uma música, mas vai porque tá todo mundo falando. Eu passei por essa experiência. É o evento em si. É o evento, porque aquela pessoa tem que ser vista. Porque senão... Mas, isso acontece. Eu consumo muito show de rock, enfim. Cara, eu passei por algumas situações horríveis nisso, assim, cara. Você num show de uma banda que você gosta, que você esperou 10 anos para os caras passarem pelo país, passarem pela tua cidade. E aí você chega lá, cara, tem 10 pessoas ao teu redor. Isso aconteceu no show da Alanis ano passado, no show do Foo Fighters aqui. Cara, tem quase saindo braço com os caras, saca? Porque o cara tá do teu lado, berrando, xingando no telefone. Ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo ali. As pessoas, elas perderam completamente a noção. No flow, assim. Para fazer foto. Instagramável. Só. E daí você que é fã, você que está lá, gastou uma grana, não sei o quê, você não tem o direito de ouvir o show, cara. Porque tem um gralha do capeta, não são os gralhas bonzinhos como nós. Você tem uma pessoa gralhando aqui. E ela fica puta se você olhar com cara feio para ela. Então, assim, aqui em Curitiba, eu quase estou desistindo de ir em shows grandes em Curitiba. Eu prefiro ir para São Paulo. Eu fui ver o System em São Paulo, no último lá, com 70 mil pessoas no autódromo. Mano, uma paz. Sabe, ninguém, todo mundo respeitando o seu espaço. Então, assim, a gente continua tosco nisso, assim. Saca? Porque, pode ver, cara, você pega o show, filma o show do palco, vai ter 70% das pessoas assim, tipo... Não sabe o que estão fazendo lá. Fazendo aqui.
Então, para que infernos você foi até aquele lugar? Você está tirando um lugar massa de um cara que é fã, né? E isso vale para o artista independente também, né? E aí com agravante que, por exemplo, você está num bar, começa por aí, né? Uma casa de show. O bar vive desses clientes que estão ali. Quantas vezes começa o som e fala, puta, que saco, cara. Que som aí. Quem que é esse cara? É triste isso. Então, assim, a gente falou isso um pouco nos outros papos também, né? Do quanto a gente está insuportável, saca? De se dar esse direito de, pô, cara, não, mas peraí, eu tô pagando pela cerveja aqui, eu paguei. E o cara ainda paga o couvert muitas vezes. Não é nem repassado para o artista. Não, é muito triste, né? Essa realidade. E a gente estava na viagem, uma das últimas viagens que a gente teve, a gente estava conversando isso com os meninos da banda, assim, do show da Letícia e do Juliano. A gente muitas vezes não consegue pagar o valor que deveria, né, por uma série de fatores, mas também tem muita gente que, se você não cobra aquele valor, tem um outro que vai lá e cobra. Que nem você falou, às vezes o cara... No show vale 2.000, mas tem um cara que vai por 200. Tem um cara que vai de graça. Então é oferta e procura. Enquanto a gente continuar aceitando essas circunstâncias, enquanto não fizermos um strike mesmo, de parar, mano, não tem mais ninguém que toca bosta em nenhum lugar nenhum. Você sabe que eu vislumbrei que isso poderia ter acontecido na pandemia. Geral. Porque senão, cara, sempre vai ter... Cara, a gente entende que às vezes o duzentão, o trezentão é o que vai salvar o ramo da pessoa. O aluguel do mês, o mercado. O pão com banha do dia seguinte, entendeu? Você não paga aluguel com trezentão. Sim. Agora, enquanto não houver uma ruptura radical com isso, que os caras entendam que falam, mano, eu tô perdendo dinheiro porque eu não tenho um músico aqui, né? Não vai mudar, velho. Eu tive bar lá em 1996 e meio que já era esse rolê. Tô falando de quase 30 anos atrás. Pois é, olha aí. E não muda. Eu ligo pra você e falo, Lucas, quanto é o teu show? 1.000. Eu ligo pro outro, 500. Eu falo, cara, dane-se, vou pagar só o 500 pro cara. Né? E falo assim, não, eu te dou 350 e 50 de consumação. Mas eu acho que tem que ter uma educação do público também, né? Eu acho que você tem que educar o público desde pequeno, né? Porque eu acho que o público está consumindo qualquer coisa, assim, ele aceita qualquer coisa. Aí que tá, como ele consome, ele está pouco se lixando se o músico está ganhando ou não está ganhando. Sim, mas se você orienta desde a época da escola, eu sou muito assim, eu trabalho muito com criança. Eu vejo que eu sou dentista formado também, eu trabalho muito com a prevenção com crianças. Se você educa a criança a saber escolher uma boa música, uma boa peça, ver um bom filme, você vai ter uma qualidade mais à frente, valorizada, né? O lance que a gente esqueceu, a arte sumiu das escolas. A arte sumiu. Culpa, mas assim... Eu vou muito nas escolas e pergunto, quem é que já fez teatro aqui? Criança com 10, 11 anos nunca fez teatro, nunca viu teatro, não sabe o que é. Então sumiu a questão de produção cultural, produção artística de dentro da escola, que é uma formação. Que a gente luta muito em formação de plateia, por exemplo, né? E acho que educar a plateia com relação a isso, consumir coisas boas, né? Consumir arte boa, né? Que é diferente, que a galera coloca tudo no mesmo patamar, né? A arte e entretenimento, eles acham que é uma coisa só, né? O que a gente está falando aqui é muito isso, do rolê de ser só entretenimento. Sim. Entreter. Então, assim, dane-se o som que está rolando ali. Dane-se o cara é novo, se é bom, se é ruim. É utópico a gente ter esse tipo de exigência por parte do público. Isso tem que começar entre a gente, classe e quem tem espaços onde se toca qualquer coisa. Isso vale para a fundação, que tem editais subfaturados, que a gente, cara, tem que fazer um puta de um show. A gente é terceirizado, na verdade. O Festival do Teatro faz isso, terceiriza trabalho pra gente. A Fundação faz isso, o ICAC faz isso, todo mundo faz isso. E é como funciona a roda, ok. Né? Mas a gente consegue pagar o cachê correto para os caras? Não. Né? Então isso se institucionalmente não funciona, como é que eu vou pedir para o dono do bar ter essa consciência? Sim. E se a gente continua fazendo, que nós não temos consciência de classe nenhuma, muito menos nós artistas, né? A gente é absurdamente egóico, eu quero que o outro se foda, mesmo. Eu estou há 30 anos nessa área.
Entre eu e o outro se fuder, sempre o outro que se foda. É aquela velha discussão, né? Então o cover e o vai, autoral, né? É isso. Sabe? Não vai tão... E daí, por que o mercado não funciona? Né? Por que a gente é mal remunerado? Por que a gente abandona o trabalho? Por que a gente tem que buscar outras alternativas? Por que a gente tem que inventar um podcast agora, depois sabe? Os Gralhas é a nossa saída financeira! Porque o troço não anda, velho. Não anda, infelizmente. Né? Você passa gestões distintas de sindicato, de fundação, de secretaria, de governo, de lá. Acho que já é uma roda viciada, né? Ela funciona do mesmo jeito há muito tempo, né? Daí quando o pai fala assim, não, você não vai ser músico, o pai tá certo, cara. Durante muito tempo eu fui contra essa postura, assim. Hoje eu já assim, meu sobrinho falar pra mim assim, ô padrinho, tio, acho que eu vou ser músico. Eu falo, nem a pau, velho, faça outra coisa. Joga futebol. Não, faz qualquer outra coisa, né? Porque a gente acumula esses... Brinquei aqui esses dias, falando, nós somos mais um artista falido e fracassado. Mas ainda tem tempo. Frustrado, Sucesso não. vai chegar. Os Gralhas, 153 inscritos! Né? Frustrado não, mas assim, falido e fracassado sim, porque é a nossa sina, infelizmente. Uhum. Né? Quando você aprova um projeto lá dos 80 que você inscreve, você consegue salvar uma lavoura que já está ferrada de 2, 3 anos. É verdade. Né? A gente veio de todo o rolê da pandemia e a gente ainda está se recuperando disso ainda. Né? Dos prejuízos que nós tivemos, do prejuízo financeiro mesmo, Sim. material, sem contar as perdas emocionais. Que ser artista é um investimento, né? Você está investindo sempre. O tempo todo. Né? Então é muito complicado. É muito uma situação praticamente, não quero ser fatalista aqui, mas é praticamente sem volta. É isso. E a gente já não sabe o que fazer e não vai mudar porque não tem mais tempo para mudar de profissão também. Eu acho que... Então é complicado, cara. Que essas relações superficiais, inclusive, entre a própria classe artística, né, a maneira como se traz essa ideia extremamente midiática de tudo, né, que tudo tem que estar acontecendo ao mesmo tempo, então você tem que estar 24 horas vendendo o seu produto. E não é por aí, né, cara? Eu acho que essa questão da formação de plateia é fundamental até hoje e vai muito de encontro a essa realidade do artista independente, que é, preciso montar minha comunidade. Como é que eu vou montar minha comunidade? Vai ser online? Vai ser física? Para ser a física, você precisa fazer show. Onde é que você vai fazer show? A casa que você vai show vai de encontro com aquela realidade que você gosta? Uhum. Você vai receber quanto para isso? Desse valor que você vai receber, quanto que você vai investir na sua carreira? Então, as relações para mim hoje em dia, dentro de tudo que a gente faz, são fundamentais para aquelas... Porque precisa ser verdadeiro, né, cara? Porque se não for verdadeiro, eu nem quero, eu nem saio de casa. Porque assim, trabalhar pela grana, hoje em dia, uma vez eu cometi a besteira na minha vida de aceitar um trabalho pela grana, sabe? E eu era estagiário na Rádio Evangelizar, estava lá no setor de jornalismo, meu chefe era o Zé de Mello, que hoje em dia, até hoje, está dentro das emissoras, né? E aí, aquela época a gente fazia estágio e recebia uma grana muito massa. Eu lembro que eu cheguei a fazer estágio de jornalismo que eu recebia R$1.000 por mês. Hoje em dia o estagiário recebe 200 e tem que fazer trabalho de 10, 15 pessoas, né? E aí, paralelo a esse estágio que eu fazia, eu recebi uma oferta de emprego, que eu ia trabalhar numa empresa multinacional, etc., que eu ia fazer um trabalho muito chato durante 3 meses e depois desse trabalho chato eu ia ser o responsável pela produção de conteúdo para as redes sociais. Isso lá 2011, 2010, uma coisa assim. Uma outra realidade também de redes sociais. Uma outra vida. E aí uma grana muito massa. Tinha 20 e poucos anos de idade. Falei, cara, é óbvio. Eu vou para a rádio de manhã, entrava na rádio 5 e pouco da manhã, uma coisa assim. Saía geralmente ali quando eu conseguia já adiantar todo o meu trampo, eu saía às vezes 8, 9 horas, 10 horas da manhã, porque eu já fechava todas as minhas reportagens do dia seguinte, né? E podia ir embora, ponto. E aí ia para esse trabalho, né? Nessa empresa, que era chato pra cacete, que, né? Eu já sou uma pessoa que gosta de andar de chinelo, bermuda, camiseta, regata, ótimo, tá perfeito. E aí tinha que usar sapato, camisa.
E aquele Tudo uniforme. Não, bicho, assim. Uniforme adulto. Uniforme adulto, saca? Eu sou de que usar camiseta de Eu banda. até hoje, aqui, ó. Plom, plom, plom. Só hoje que eu me montei aqui, eu coloquei a camisa. Havaiana na galera. Solta a Havaiana, galera. Aí, bicho, eu entrei no trampo, tava lá, e o Zé de Mello chegou pra mim um dia e falou: Lucas, não tá dando. Você vai ter que decidir entre um e o outro. Daí eu falei: cara, eu vou ficar no que eu vou ter dinheiro, né, Sim. bicho? Pra poder me pagar, tô ali na minha área, né? E eu amo rádio. Minha trajetória como jornalista começou em rádio, na Rádio El, pô, uma das grandes emissoras de universidades que tem até hoje. É a rádio que eu mais ouço, porque eu acho a programação da Rádio El foda para um caralho. E aí saí de lá, bicho, passando mal. Eu fiquei trabalhando naquela empresa os 3 meses chatos. A parte que ia começar legal, eu acordei um dia. Quando eu venho pra Curitiba, eu fico na casa da minha mãe até hoje. E minha mãe é muito porra louca, assim, ela é muito legal, ela é escorpiana, ela foi professora de educação física, então ela é toda da galera. Ela é mais legal do que eu, saca? E aí... Vamos trazer a sua mãe aqui. Não, cara, ela tem histórias incríveis. Como era da sua mãe? Antônia. Vamos trazer a dona Antônia aqui pra conversar Cara, tem uma história dela que é foda pra cacete. Ela colocou o Fagner uma vez, ela foi produtora também. Ela colocou o Fagner num avião dos Correios pra ele poder chegar num lugar pra poder fazer show. Ela é bárbara, ela é muito divertida. Desenroladaça, pô. E ela, né, de outra geração, bicho. Da geração que era legal fazer esse rolê de produção. Tinha o Tata, era tudo mais verdadeiro. Não era só mercado, né? E aí saí desse trampo, na verdade dentro desse trampo eu acordei chorando para umas tantas. E minha mãe, o que foi? Eu não aguento mais esse trabalho. Não faz sentido algum pra mim estar nesse trabalho. Ela me levou pra praia. Nunca voltei pra aquele lugar, sabe? Então, hoje em dia, bicho, se você não faz um trabalho verdadeiro, faz o trabalho só pela grana, cara, você vai se dar mal. Vai ficar doente. Vai, porque doente a gente já tá, né? Sim. Doente todos nós estamos. Então, se você, durante a pandemia, o tempo que a gente estava isolado, você não fez uma terapia, alguma coisa de errado tá com você até hoje. Sim. Então vá procurar ajuda, porque eu fiz a minha, foi maravilhoso, tô aqui curado. Lucas, duas últimas questões pra gente encaminhar o nosso podcast aqui contigo. Bora lá. Você tem que gralhar alguém em alguma coisa, alguma circunstância, embora você já tenha feito isso. Eu sou capricorniano com ascendente em Ares, né? Eu acordo gralhando. Nós vamos ter que ter um oficial para gerar o nosso famigerado corte. Ai, claro. E me falaram, nós temos aqui... Vozes da sua cabeça? Vozes me disseram que você tem ou tá tendo ou terá, momento mãe de Iná aqui agora, incorporando os espíritos aqui do prédio. Tem um doc que você fez, está fazendo ou fará. Ai, sim, sim. Nós temos imagens. Gente, temos. Temos imagens. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse doc, o que for possível. Falo tudo para você, falo tudo. E... é legal que as coisas vão acontecendo ao vivo. É sobre, né? Quando a gente fala de produção, é isso. As pessoas acham que é tudo ensaiado, né? Não, ó. Quer ver, ó? Vou dar pra vocês, ó. Tem o filme completo, o segundo link e o primeiro link, que é o making off. Aí vai o que vocês querem assistir em primeira mão, porque o filme está feito. A gente começou a produção... Eu comecei a produção dele em 2024, porque eu não moro mais em Curitiba, né? Eu voltei pra minha cidade natal, mas fico em trânsito, né? De onde é a sua cidade natal? Sou ibiporaense. Ibiporã. Um grande abraço pra Ibiporã. Amo minha terrinha. Curtam a gente, acompanha a gente lá, os Gralhas. Vamos gralhar em Ibiporã também. E fui pra lá pra resolver uma treta e aí acabei ficando na cidade, porque... Verão, né? Cheguei lá em dezembro, verão, depois de 20 anos vivendo um não verão em Curitiba. Falei, cara, que é isso, né? Verão, tal. Isso, ali, se você habilitar ali, você consegue. Aí já queria há muitos anos, né, fazer algum projeto em Ibiporã, porque é uma cidade linda, sou completamente apaixonado e tem uma vida cultural que é baseada pelos próprios moradores, né? Essa relação entre a urbe e a... você sai da cidade, você sai de Curitiba, você volta para o interior e você começa a se relacionar de uma maneira diferente com as pessoas, né?
Você sabe disso que você tá no meio do Atlântico. Na minha década. Tá na ilha. Ele comprou uma ilha agora. Ele é dono de uma ilha. A ilha de Caras, que tava meio parada. tava barateza. É a Ilha dos Caras A Ilha agora. dos Coroas. Eu comprei no Ilha dos Milão. Coroas. Meias. Olha lá, achou. Olha lá, tava até com cabelo curto na época. Devia orientar-se. Aí a gente tava gravando a cena de abertura do filme, que foi esse é o lago de Ibiporã. E aí a gente quis contar a história de Ibiporã a partir dos eventos que acontecem na cidade, né? Que tem uma festa junina lá que é foda pra caralho, linda, que movimenta economicamente a região de uma forma esplêndida. Aí é o centro cultural da cidade, tem toda essa parte museológica, tem essa paróquia que eu sou apaixonado, o cemitério que é lindo. O caramelo, toda a cidade tem um caramelo. Ah, eu fiz questão de colocar vários cachorros no filme, porque eu sou tarado pro cachorro, e eu falo com vários cachorros da rua, eu sou essa pessoa. E aí quis contar a minha visão. Essas são as obras do Henrique Aragão, um dos grandes artistas que a gente tem no Paraná, falecido. E tem várias obras dele espalhado pela cidade. Então, quis contar a história de Terra Bonita, que é a tradução, né? Ibiporã quer dizer Terra Bonita? Do Guarani, do Tupi-Guarani, Terra Bonita. Aí quis contar a minha Terra Bonita, depois de 20 anos fora de Ibiporã, quis trazer a minha perspectiva da cidade e consegui fazer. Trabalhei com pessoas incríveis, a Stephanie Massarelli, que foi responsável pela fotografia e toda a parte de filmagem do filme em si. A gente fez faculdade de comunicação juntos em Londrina e ela também é paranaense. Não conheci Ibiporã, então foi muito bacana porque ela trouxe... É linda essa abertura do filme. Isso é um cruzeiro lá que chama? Fica no Pico do Guarani. Essa imagem é maravilhosa, a imagem que abre o filme. Tenho muito orgulho de ter feito esse projeto. A gente gravou tudo em uma semana. Projeto com uma verba gigantesca de 10 mil reais. Fizeram um milagre, hein? Fizemos um milagre. A gente não contou, mas o Lucas chegou de helicóptero aqui. Que foi adquirido com o seu cachê deste edital. Tem um heliporto aqui em cima. E ele chega, só se desloca de helicóptero depois dessa realização. Eu importei um mineiro para esse filme também, que é o Anderson Ferry, que fez toda a parte de making of, imagens para as redes sociais, que ele trabalha com uma porrada de artistas fodas da música brasileira e com marcas incríveis lá em São Paulo. É lindo, Ibiporã é lindo, conheçam Ibiporã. Você vai disponibilizar? Como é que... A gente vai lançar entre a virada do primeiro semestre e do segundo semestre. Que a gente... Primeira mão aqui, hein? Em primeira mão. Os grades aqui, ó. Terra Bonita. A gente tá ansiosíssimo para colocar o filme Quero fazer o lançamento dele aqui em Curitiba. A gente estava pensando em fazer em Ibiporã, mas a gente conversou com alguns colegas, né? Eles viram o filme e falaram, cara, faz o lançamento aqui, dá essa oportunidade pra gente. Falei, lógico, imagina, faço com o maior prazer, porque... Daí tu já chega também em Ibiporã com uma mídia, né? Já que acontece na capital. Cara, eu chego em Ibiporã pra descansar. Eu chego lá pra não fazer nada. Bom, a gente já vai deixar feito o convite aqui, 6 meses na virada do semestre. Pode ser que o nosso novo projeto já seja um fracasso e a gente não esteja mais aqui. Mas... a gente não der certo os gralhas, a gente vai criar Ostralhas. A gente está nessa ideia. Vai ser uma nova versão. Mas independente de nos gralhas ou nos tralhas, ou nos trolhas, que também é uma possibilidade. Os trouxas. Os trouxas, a gente já... O Lucas já está convidado para vir falar especificamente depois do lançamento do seu curta? É um curta. É um curta. Dona Antônia mora em Curitiba ainda? Mora aqui na Westfalen, vizinha de vocês. Venha gralhar. E agora você está faltando gralhar. Falta gralhar, hein? Que ele não foi nem lançado ainda. Senão a gente vai dar muito spoiler, vamos guardar. E agora, finalmente, para encerrar aí o nosso... É aquele momento que eu sou cancelado na internet. Não, aqui... Eu vou gralhar primeiro, você gralha depois e ele gralha no final. Vai pensando aí. Eu vou gralhar ali a caminhada do Chupetinha.
Tô pensando, é que eu não posso. Ah, pode. Ninguém sabe quem é Chupetinha. Quem é Chupetinha? É aquele pirulitinho que a gente fala na década de 80. Eu vou gralhar, cara, hoje especificamente, os artistas canalhas que eu conheço. E eu conheço alguns. Mas vai gralhar há muito tempo aí. Uns 2 ou 3 especificamente. E vocês sabem de quem eu estou falando, vocês canalhas. Porque é muito... Cara, é aquilo um pouco que a gente estava falando, como as pessoas são maldosas. No nosso meio. A maldade, ela existe, por mais né? que a gente esteja vacinado e tal, ainda a gente se surpreende. Assim. Pra caralho, fico impressionado. Ontem e hoje eu tive uma notícia, assim, um rolê com um cliente, falei, cara, não tô botando fé. Mas tem que botar fé porque as pessoas são ruins, né? Então, meu... Para as pessoas canalhas, os artistas canalhas. Agora... Mas só fazendo um adendo, eu fico impressionado, né, cara, como a gente ainda, depois de tantas coisas que a gente já passou na vida, a gente ainda consegue se surpreender com gente calhorda, né, pô. De certa forma eu fico feliz porque eu ainda não perdi o restinho de humanidade. Então, mas essa é a parte bem benevolente. Porque se o coração estiver tão peludo que assim, que essas coisas já no mínimo não me incomodem, daí é hora de dar tchau mesmo. Essa benevolência é muito bacana, né? É o momento que a gente vê que ainda existe um pouco de... Me fugiu a palavra, mas é bom, né? A gente entender que não mataram a gente 100%, Sim, né? Estamos vivos. Mas já que você deu a deixa gralhando artistas, para não fugir muito a regras, né? Que a gente gralhou toda a estrutura por trás, né? Eu vou gralhar os artistas também, que a partir do momento que você contrata um profissional para estar executando, seja o que for no seu trabalho, deixa ele fazer. Deixa ele executar, porque se você está contratando é porque ele tem habilidade profissional de desenvolver a operacionalidade e também toda a parte tática que você foi lhe contratar. Então não mete o dedinho. Se ele está dizendo que X vai funcionar, é porque ele estudou para isso. Ele ganha dinheiro para isso da mesma maneira que você ganha o seu. Então, deixa ele fazer o dele, tá? Artista pé no saco, então, você vai gralhar. Ai, gralho. Gralhadíssimo. Isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Batendo já em 5 mil inscritos. Vamos lá, quero ver, hein? Não nos deixem virar um fracasso, por favor. Inscreva-se no canal. Até a próxima. Beijos.